Oi, galera, tudo certo? Então, vamos à nossa aula de hoje, né? Continuando sobre o perfil, né, do nosso planeta Terra. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vulcões na Terra, ok? Bom, primeiro a gente tem que saber o que é um vulcão, né? Um vulcão nada mais é do que uma abertura na crosta terrestre. A crosta terrestre é a camada mais superficial, né, do planeta. E dessa abertura são expelidos para a superfície materiais originários do manto, né? Esses materiais, eles em geral surgem em estado líquido, meio pastoso e incandescentes, né? Que pega fogo, né? E recebe o nome de magma. É um material que está presente logo abaixo da crosta terrestre, do manto, né? Então, o manto, quando ele sai pela fenda do vulcão, ele é chamado de magma. No entanto, da fenda do vulcão podem sair outros materiais também, né? Como gás, poeira e rocha em estado sólido. Bom, e como que surge um vulcão, né? Como que um vulcão se forma? Para compreender o surgimento do vulcão, é preciso que a gente saiba que a crosta terrestre ela é constituída por placas tectônicas, né? E o que são essas placas tectônicas? São blocos gigantescos, né, que compõem a litosfera e sobre os quais estão os continentes e os oceanos, né? Lembra que a gente estudou que o nosso planeta ele é formado pela hidrosfera, né, que é a parte líquida, pela atmosfera, que é a parte gasosa, e pela litosfera, né, que é a parte sólida, que é chamada, que forma, né, as placas tectônicas, tá? Essas placas tectônicas, elas estão em constante movimento e, com isso, elas se afastam e se batem, né, se colidem. E os vulcões, em geral, eles surgem nos pontos em que essas placas tectônicas entram em contato, né? E aí vai, digamos assim, surgir, né, da camada abaixo da crosta terrestre, o magma que, quando sair pela abertura do vulcão, vai se chamar lava. Bom, pessoal, aqui de uma forma bem didática, a gente tem as partes, né, de um vulcão, tá? Então, assim, o edifício vulcânico é a montanha, né, ou a estrutura que forma o vulcão, tá? A cratera é, digamos, a boca do vulcão, onde o material entra em contato com a superfície, né? A lava, digamos, ela vai sair, o magma vai sair, vai se transformar em lava, né? O chaminé vulcânico é o caminho por onde o magma, em estado líquido ou semilíquido, passa até atingir a cratera, que é a boca do vulcão, ok? Mais ou menos isso. Essas são as partes mais importantes, né? A câmara magmática é o local onde o magma está surgindo para conseguir sair, né, pela cratera. Então, o que é mais importante vocês saberem aqui? Que o magma ele está abaixo da crosta terrestre, né? Porque o nosso planeta ele é formado pela parte sólida, né? E no seu interior a gente tem o magma que é líquido, né? E tem alta temperatura. Quando as placas tectônicas colidem, se batem, pode dar origem a um vulcão, né? E daí esse magma ele vai ser expelido por uma abertura chamada cratera, e quando ele sai por essa abertura, ele é chamado de lava, tá? E como ele está em estado líquido, né? Porque ali a temperatura é muito alta, então o magma está em estado líquido. Quando ele sai do vulcão pela cratera, ele vai se transformando, né, do líquido para o sólido, porque a temperatura é menor. E aí ele vai se transformando em material bem sólido, não mais líquido pastoso,
ok? Bom, pessoal, a gente vai ver um pouquinho aqui sobre a classificação dos vulcões, tá? Eles podem ser classificados quanto ao nível de atividade e também quanto ao formato. Aqui nesse primeiro slide, a gente vai ver quanto ao nível de atividade, tá? Então, a gente tem um vulcão ativo, né? Que ele entrou em erupção num período que tenha havido recente, ou que tenha havido registro histórico, né? A gente tem um vulcão, a classificação de um vulcão que é adormecido, que não há registro de erupção e o vulcão não apresenta sinais de atividade, mas ele não está completamente erodido, né? Não significa que ele não vai mais entrar em erupção. Ele ainda tem o formato, ele ainda tem a possibilidade de entrar em erupção, né? E a gente tem os vulcões extintos, que não possuem forma típica de um vulcão e se apresentam muito erodidos, né? Eles não vão mais entrar em erupção, ok? Aqui a gente tem também a classificação do vulcão quanto ao formato, tá? Então, a gente tem, quanto ao formato, estratovulcões, que são os vulcões em forma de cone, que em geral eles têm erupções bem explosivas, né? E que eles emitem grande quantidade de gases e poeiras. E também tem os vulcões em forma de escudo, que em geral eles estão afastados do encontro, né, das placas tectônicas e eles expelem o material de forma mais lenta, né, formando planaltos extensos por onde a lava se deposita. É o caso dos vulcões do Havaí, né, que são vulcões muito famosos. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre ilhas vulcânicas, né? Existem vulcões embaixo da água, né, para acontecer de formar ilhas vulcânicas? Sim, também podem surgir vulcões no fundo dos oceanos. Depois de sucessivas erupções, né, depois deles terem entrado em erupção várias vezes e, consequentemente, o resfriamento, né, e a consolidação do magma, deles se tornarem sólido, esse vulcão ele pode atingir a superfície, né, e formar uma ilha ou um conjunto de ilhas. É o caso das ilhas de Fernando de Noronha, né, aqui no Brasil, e do arquipélago de Ilhas do Havaí, no Pacífico. As ilhas formadas pelo magma, elas são chamadas de ilhas vulcânicas. Então, aqui a gente tem dois exemplos, né, de ilhas vulcânicas. Essa da primeira foto até está entrando em erupção, né? Coragem desse casal aqui ficar ali olhando, né? Bom, pessoal, como a prof falou para vocês, não é somente o magma que pode ser expelido na erupção de um vulcão, né? As manifestações de atividade vulcânicas, né, além de lavas, existem outras substâncias que podem sair pela erupção dos vulcões, né? Então, existem gases sulfurosos, como está mostrando na primeira imagem. Cratera de vulcão que saem pela cratera do vulcão vapores de enxofre, tá? Que são extremamente tóxicos. Depois também tem fontes de águas termais, né? Que são águas subterrâneas aquecidas pelo magma, que elas não atingiram uma temperatura elevada a pontos de se tornar vapor. Então, elas ainda são expelidas em forma de água líquida, tá? E os gêyseres, né? Que são jatos de água quente aquecidas pelo magma que jorram periodicamente sob pressão. Tá mostrando nessa última imagem, ok? Bom, aqui a gente tem uma curiosidade, né? Que se chama Círculo de Fogo do Pacífico, ou Anel de Fogo do Pacífico, né? Ou ainda Cinturão de Fogo do Pacífico, que nada mais é do que um alinhamento de vulcões, né? De fogo. Então, essa linha, ela coincide com o encontro da placa tectônica do Pacífico com placas tectônicas menores. E ali há uma significativa quantidade de vulcões, né? Existe uma grande variação no número de atividade desses vulcões. Nessa linha estão os vulcões do Japão, do Sudeste Asiático e do Oeste das Américas.
Então forma como se fosse esse círculo, né, de fogo, o anel de fogo, por isso que é conhecido por esse nome. Muito bem. E no Brasil, existe vulcão? Não mais. Essa seria a nossa resposta, né? O nosso país, na atualidade, não existe mais vulcões em atividade. As ilhas de Fernando de Noronha, como essa da foto que a prof colocou, São Pedro, São Paulo, Abrolhos, têm origem, né, nas atividades vulcânicas do litoral brasileiro. No Brasil, ainda há na porção leste diversos terrenos que foram originados no período em que existia atividade vulcânica na porção continental do território brasileiro, né? E esses terrenos eles produziram solos com terras extremamente férteis para as práticas agrícolas. No entanto, não temos mais vulcão ativo no Brasil, né? Aqui na imagem da direita, vocês podem ver que aqui fala o vulcão mais antigo do mundo fica na Amazônia, 1,9 bilhões de anos. Por que a prof colocou essa imagem, né? Porque recentemente foi descoberto um antigo vulcão no território brasileiro. Esse vulcão ele seria supostamente o vulcão mais antigo do mundo, com 1,9 bilhões de anos, e ele ficou conhecido como Amazonas. E se estendem pelas terras da Amazônia, do Mato Grosso, do Pará, de Roraima, e ainda chega na Venezuela e no Suriname. E ainda mais um vulcão que está sendo estudado no Brasil, né, que ele seria chamado de Nova Iguaçu, que ele está localizado no Rio de Janeiro. Mas até o momento não se tem ainda um estudo fechado sobre isso. Tá? O do Rio de Janeiro ainda não, mas o da Amazônia sim. É o vulcão mais antigo do mundo e com uma grande extensão. Pessoal, então a nossa aula de hoje era isso. Eu acredito que esse assunto ele mexe bastante com a gente, né? Ele nos gera muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? Então a gente vai fazer umas atividades que tem no nosso livro e eu vou deixar para vocês um vídeo muito interessante sobre algumas curiosidades do vulcanismo. E dali vocês vão ter mais ter mais um amplo conhecimento, né, sobre os vulcões, tá bom? Qualquer dúvida, a prof está à disposição. Estou com muita saudades de vocês, da nossa rotina, da nossa bagunça, certo? Um beijo.